Bem-vindos à ESEC TV, um programa cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido pela Escola Superior de Educação. Durante a próxima meia hora, fique connosco. Action. A sala grande da Oficina Municipal do Teatro foi povoada com memórias de 9 espetáculos passados. Manequins, pedaços de cenário, alguns adereços, fotografias e adaptações de luz, para iluminar cada história. Palcografias criou assim um espaço de memória, com destaque para todos os elementos importantes ao processo criativo e resultado final de uma produção artística. Fica o registro desta exposição. Isto surgiu porque durante os últimos mais ou menos 4 anos nós temos vindo a desenvolver uma relação bastante próxima de colaboração. Eu, o Jonathan, ou o mestre, consoante os espetáculos, na luz, e o Carlos na fotografia de cena. Em Coimbra nunca vi uma exposição, nunca foi feita uma exposição deste género, em que de facto pega nessas mesmas áreas que estão sempre de backstage, não é? Áreas que sem elas o produto final não existe, e transformar essas áreas agora, transformá-las em produto final. E nós começámos a perceber que já tínhamos um corpo de trabalho bastante sólido, com uma série de espetáculos em comum, onde as coisas se intersetavam, onde aquilo que eu fazia para figurinos ou para cenário era visto pelo olhar da câmara do Carlos, de uma determinada maneira durante os ensaios, e isso me fazia a mim adaptar ou modificar alguma coisa, ou com uma luz que modifica muito aquilo que eu faço, depois também influencia muito o trabalho do Carlos, e portanto havia uma coesão muito grande e um diálogo muito grande. Nós gostamos muito de trabalhar todos, e começamos a perceber que esses elementos em si eram de tal maneira ricos que valia a pena chamar a atenção para eles, para lá dos espetáculos de onde eles originam. Nós partimos de uma lista de espetáculos em que colaboramos, depois retirámos alguns. Há alguns espetáculos em que somos só 2 que colaboramos, outros em que somos os 3, vai variando, mas selecionámos aqueles que do ponto de vista plástico e de espaço e do ponto de vista visual eram mais fortes. E a organização deles no espaço teve mais a ver com os elementos que nós achávamos que era importante mostrar e com o tipo de ambiente que queríamos, e menos, não tem uma organização cronológica nem de tema, tem mais a ver com o tipo de ambiente que queria mostrar e de que maneira que isso encaixava nesta sala em particular. Desde os primeiros ensaios em que eu começo a fotografar, até aos ensaios gerais e aos ensaios técnicos em que se acertam as luzes e que eu vou decidindo que linguagem é que depois vou criando para esse espetáculo, linguagem fotográfica. É um processo muito penoso, mas ao mesmo tempo estimulante, porque ele representa, e especificamente nesta exposição, ele representa o que está de patente no trabalho da luz, do desenho de luz, no trabalho da cenografia e no trabalho da criação dos figurinos. Prova que a fotografia é importante,
Prova que a cenografia é importante, prova que o desenho de luz é importante, prova que os figurinos são importantes e que sem eles o espetáculo fica sempre mais salobre, mais vazio. Acho que faz parte do conjunto mesmo. Temos um cenário completo, temos pequenos apontamentos que permitam perceber como é que seria em espetáculo. Para além disso, era fundamental perceber de que maneira é que o ator se relacionava com estes elementos. Então, os manequins, que têm vários formatos na interconção do espetáculo, são registros que são adequados a cada espetáculo e não um único registro para todos. Por outro lado, no caso do Carlos, ele tem fotografias de ensaio e fotografias de ensaio geral, que há uma diferença aí, em que as coisas já estão todas prontas, e depois fotografias de espetáculo. E, portanto, para nós percebermos de que maneira é que ele foi evoluindo, do ponto de vista da fotografia, em relação com aquilo que eu fui fazendo e em relação com a luz, que depois unifica essas duas áreas. Foi uma espécie de catarse, de alguma maneira, dos vários anos em que a gente tem trabalhado. Portanto, eu acho que tem sido interessante para toda a gente relembrar e registar. No fundo, é muito diferente daquilo que vocês fazem. É isso. Eu lembro uma vez estar a trabalhar com essa ideia de retângulo e tu chegaste lá e desenhaste uma circunferência e aquilo mudou. Liliana Calisto, licenciada em Turismo pela ESEC, sentiu que era obrigatório fazer alguma coisa para ajudar os refugiados. Depois de contactar algumas organizações, foi aceita em Tessalónica, na Grécia, onde colaborou em 3 campos. Do outro lado, Sabina chegou a Portugal em 1992. A família fugia da guerra na Bósnia. Passaram 25 anos, continua a viver em Portugal e não esquece os momentos que a guerra a fez passar aos 12 anos. A Escola Superior de Educação organizou uma iniciativa onde conhecemos os testemunhos destas 2 mulheres. Tenho vindo a fazer alguns projetos voluntariados em diferentes partes da Europa. Tenho vindo a estar ligada a estas causas sociais. Em janeiro do ano passado, mudei-me para a Irlanda e comecei a pesquisar, a fazer alguma pesquisa de alguma organização ou de alguma forma que eu pudesse fazer alguma coisa aqui na Europa. Estive então na Grécia, em Tessaloniki, que é no norte da Grécia, durante quase 4 semanas, no agosto e setembro do ano passado. Sabina, venho da Bósnia-Herzegovina, na altura Jugoslávia, era o nome do país. Eu vim para cá em 92, em setembro. Quando começou a guerra, fugimos para a casa do meu avô, que por acaso vive na Croácia. Tentámos criar uma vida nova, contudo não foi possível porque entretanto a guerra piorou, tanto na Bósnia como na Croácia, e os bósnios, ou seja, os refugiados, não eram assim muito bem vistos. Sinceramente, já estava à espera de algo muito complexo, de algo muito difícil. O primeiro projeto em que eu estive foi tipo um projeto piloto, que era o Elpida Factory, Elpida, que em grego significa esperança. Depois de estar nesse campo, houve a curiosidade de conhecer outros campos, até porque Tessaloniki tem imensos campos de refugiados. Quando fomos, eu e mais 2 voluntárias conheci no terreno, uma dinamarquesa e 2 de Barcelona. Pronto, aí sim, em realidade foi chocante. Chegarmos a campos em que vês crianças, tipo, descalças, com chinelos que são 3 ou 4 números abaixo do seu, em que vês crianças com feridas gigantescas e que notas perfeitamente que não estão tratadas.
que despoltou depois da nossa vinda para cá, basicamente, foi o facto de não nos deixarem entrar na escola. A ideia era criarem uma escola apenas para refugiados e depois, quando a guerra acabasse, essas pessoas regressariam às suas cidades. Só que para os meus pais isso não era uma opção viável minimamente, porque quer dizer, é um bocado... Nós não nos queríamos considerar refugiados porque estávamos em nossa casa ou em casa do meu avô, mas isso obrigava a uma certa segregação, acho eu. Os meus pais não se sentiram bem. E então foi quando apareceu esta questão da Fórum Estudante e do Rui Marques, cuja ideia foi trazer 100 e tal refugiados cá para Portugal. Contudo, a ideia era virem só crianças e mulheres. O meu pai ficou na Croácia a tentar encontrar uma solução e nós viemos para cá com esse grupo. Entretanto, surgiu um casal fantástico que quis passar umas temporadas connosco e que nos convidou a ficar em casa deles, não digo para sempre, mas pronto. E os meus pais na altura falaram por telefone e acharam que era uma boa oportunidade para iniciar uma vida. O meu pai conseguiu reunir condições para vir. Tentámos criar, ou os meus pais resolveram criar ou iniciar uma vida em Sor, nessa vila, com o apoio da comunidade. A sorte foi essa, que a vila é pequenina, toda a gente nos conhecia, toda a gente queria ajudar e foi ótimo. Estavam o dia todo na tenda, ou a tomar conta dos miúdos, basicamente, ou seja, não havia nada para elas fazerem. Pronto, então deu-nos a ideia de, porque não fazemos alguma coisa para as mulheres. Então decidimos, vamos fazer um espaço onde elas possam costurar, onde elas possam relaxar. Pronto, vamos tentar fazer alguma coisa para juntar dinheiro. Fizemos um post no Facebook a falar do projeto que tínhamos em mãos. Pronto, e por acaso correu bastante bem, principalmente o povo dinamarquês. Conseguimos cerca de 1.300 euros. O que conseguimos equipar todo o espaço. Comprámos máquinas de costura, comprámos tecidos, comprámos agulhas. Nós comprámos os materiais. Mas o que é certo é que, quando chegou a altura de montar tudo, foi tudo feito por eles. Nós não sabíamos falar o português, nenhum de nós. Nós entramos logo para a escola e, passado algum tempo, os meus pais quiseram ficar independentes também para não estar a sobrecarregar esse casal para sempre, não é? Portanto, arranjaram, começando a trabalhar, tinham os seus rendimentos, mudámos de casa e depois nós seguimos o percurso normal na escola. Os meus pais continuaram a trabalhar e basicamente é isso até hoje. Uma amiga que eu conhecia em Softex, Marta Canete, vi que ela estava a participar numa recolha e então, através dela, cheguei ao contacto com a pessoa que realmente estava à frente desta campanha, que é a Ana Perpétuo. Falei com ela, pronto, coordenamos as coisas e basicamente foi utilizar os meus contactos. Pelo que parece, sim, de facto, conseguimos umas coisas lindas. Isso é uma parte da ajuda, mas as comunidades podem fazer muito mais. Se as pessoas tiverem alguma oportunidade de ajudar, seja na procura de trabalho, na explicação de como é que as pessoas funcionam, a segurança social, pronto, a criar essas pequenas rotinas que fazem parte da nossa vida, acho que ajuda muito. A Alliance Française de Coimbra, o Instituto Francês de Portugal, juntamente com várias embaixadas, organizam Le Rendez-vous des Francophores, um dia inteiro de cinema com entrada gratuita, onde todos estão convidados a participar. Le Rendez-vous des Francophores está marcado para 10 de março em Coimbra e vai ter lugar no Conservatório de Música. O
Rendez-vous des Francovores é evento cultural que se inscreve dentro da Festa da Francofonia no mês de março, que é celebrada no mundo inteiro e em Portugal com uma programação nacional. Organizado com o Institut Français du Portugal, 7 embaixadas de França, de Bélgica, Andorra, Luxemburgo, Canadá, Tunísia e Suíça. Cada país vai apresentar um filme. Então, essa parte da manhã e da tarde é reservada para as escolas. Também teremos uma exposição sobre a francofonia para ter um percurso pedagógico e, a partir do final do dia, a partir das 7, começamos com uma inauguração com um coquetel, seguida por filmes. O primeiro filme destinado a um público de família, que é uma animação do Canadá que se chama La Guerre des Tucs. Oh oh, on va en manger toute une. Première ligne. Ouvrez le feu! Courte, va chercher! Teremos uma convidada especial também nessa noite, que será a atriz franco-tunisiana Bayame Dafar, que vai estar presente para um debate com o público depois da projeção do filme À peine j'ouvre les yeux. حبك هكا سرسن بالانرجي هذه بالسخط هذا كله بالرسم باكي لعبه مسموني بلادي بلاد الشاب سايبارينا منه معناها سامحني تحب نعملوا تصنسور معناها؟ موسيقتنا تمس في برشا قضايا على البلاد علاش نعملوا في الموسيقى مال Teremos a seguir momento de convivialidade com uma degustação de vinhos e queijos. E continuamos a noite, porque não termina, com mais um filme, Baden-Baden, que é filme da Bélgica. 45 minutes late. This means that we, all of us, will be 1 hour late. What's your excuse? Et t'es resté jusque quelle heure dans le bain? Jusqu'à ce que l'infirmière arrive le matin pour ma piqûre d'insuline. J'aimerais bien remplacer une baignoire par une douche, mais j'y connais rien. Vous allez faire ça toute seule? O objetivo é celebrar a francofonia. Convidamos a todos a nosso evento Le Rendez-vous des Francovores, le vendredi, sexta-feira, 10 de março, no Conservatório de Música de Coimbra. A entrada é livre e aberto a todos. O artista plástico José Pedro Croft apresentou em Coimbra a exposição Prova de Estado. Recebeu-nos para uma conversa onde apresentou a exposição e destacou ainda a responsabilidade de representar Portugal na próxima edição da Bienal de Arte de Veneza. Prova de Estado pode ser visitada no Jardim da Sereia, no Círculo de Artes Plásticas, até dia 11 de março. Juntas os dois e dá mais espaço para fora. Esta exposição chama-se Prova de Estado. É uma exposição que já foi feita em Famalicão, mas foi de tal maneira alterada que dificilmente se vai reconhecer. São, sobretudo, trabalhos de gravura e trabalhos múltiplos e que se repetem a partir da mesma forma. Na primeira sala vamos ter um conjunto de 18 provas de estado, que são chapas de gravura que eu fui trabalhando uma a uma e cada vez tem um resultado diferente e vai-se perceber, digamos que toda essa sequência de trabalho. Na segunda sala são 2 dípticos
que são a partir da mesma também chapa de gravura, agora com uma escala bastante grande para trabalho de gravura, porque tem 1 metro por 1,5 metro. E depois há uma escultura que também é como se fosse um díptico. É uma porta com uma placa que é o molde dessa mesma porta que está também à frente. Na terceira sala há um conjunto de 16 gravuras, uma sequência também de provas de estado, portanto, trabalho em processo, e sobre os quais eu fiz 16 desenhos, que é um trabalho num contínuo, aparentemente sem grandes alterações, são apenas variações sobre uma forma prévia. Quando é que consegue sentir que é mesmo isto? Ou enquanto artista só consegue ter certeza de que ainda não é isto? A maior parte do tempo ainda não é isto. E há uma altura em que se torna evidente que é isto. Estas inquietações com o tempo vão se atenuando ou simplesmente se vão alterando? Vão ganhando diferentes tonalidades, mudando e tendo variações, mas de alguma maneira vou sendo mais focado, digamos, como é normal. Uma pessoa quando tem 20 e tal anos é mais dispersa, é mais aberta a receber mais informação, a ser mais permeável a mais possibilidades e a ter vários caminhos, e a pouco e ponto, nem sabe como, vamos fazendo, vai havendo uma memória e um rastro que vamos deixando, e isso vai condicionando as opções e as decisões que vamos fazendo a seguir. Portanto, é como se eu me interessasse hoje em dia ter um campo de ação mais limitado de alguma maneira, mas em maior profundidade por outra. Portanto, com menos derivações e mais focado numa determinada direção. Mas, a parte disto, que é um detalhe, as inseguranças, a insatisfação, a frustração ou a alegria são as mesmas. Como eu vejo, a Bienal de Veneza é uma plataforma internacional que funciona como embaixada cultural dos países do mundo inteiro, que tem uma enorme tradição, porque começou no século XIX, e é sempre de 2 em 2 anos a possibilidade de se perceber ou de fazer um balanço, entre aspas, porque esse balanço não pode ser feito numa Bienal, mas de alguma maneira uma oportunidade única de ter uma variedade imensa de apresentação, de propostas, digamos assim. No meu caso particular, o ter sido escolhido foi uma enorme alegria, é uma enorme responsabilidade, ainda por cima porque vai ser a apresentação de um conjunto de obras num espaço exterior e são obras monumentais, ainda por cima a partir de um arquiteto que é o Álvaro Siza, que foi o representante de Portugal o ano passado na Bienal de Arquitetura e que é uma figura maior e um artista, mais do que um arquiteto, é também um grande artista, a quem eu admiro imenso. Terminamos assim esta edição, mas marcamos encontro já no próximo programa. Até lá, podem acompanhar o nosso trabalho online através dos nossos canais e redes sociais. Obrigado pela vossa companhia.